Muito bem. Muito bem, esta é a terceira parte preparada para a resolução da peça 2/8 e conforme eu solicitei aos senhores no último vídeo, deveriam fazer leitura do problema do Ronald, que na verdade é uma sentença, e os senhores deveriam propor o recurso contra a sentença. O que me parece importante ser lembrado é que não há motivo para a interposição de embargos de declaração. A interposição do recurso cabível, e que também solicitei aos senhores, que assistissem aos 2 vídeos anteriores, porque esta aula ela não estará completa se os vídeos anteriores não tiverem sido vencidos. Mas então vamos lá. Nós estamos aqui, Prática Jurídica 2, diurno, primeiro bimestre de 2020. Esse impresso já foi passado para os senhores. Está no grupo. Então nós estamos tratando agora da peça 2/8, valor de até 3,5, e valendo 16 horas no primeiro bimestre, e as atividades do primeiro bimestre totalizam ou devem totalizar 40 horas. A entrega definitiva ainda não está resolvida, em que formos fazendo a leitura da sentença, abordando alguns aspectos que me parecem importantes para que se desenvolva a resolução do problema. Então vamos lá, olha só. Ronald está sendo processado porque praticou ou teria praticado o crime de estelionato, Então eu para facilitar a nossa vida, eu trouxe para cá o tipo penal, estelionato, obter para si, no caso do Ronald, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então se vocês fizerem a leitura da parte fática da sentença, vão perceber que os elementos que constituem o tipo das condutas do Ronald, e são várias condutas, porque a indicação de que se trata de crime continuado, quando eu faço leitura do artigo 71 do CP, eu localizo lá que trata-se de crime continuado, que é uma ficção legal, quando o cidadão pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e que tenham sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Então, quando eu vejo o artigo 71 aqui, indicado em algum lugar, pelo menos eu tenho 2 crimes praticados. Muito bem. Não se esqueçam de verificar que a pena é de 1 a 5 anos. E, no caso, como a vítima se encontra na condição de instituto de assistência social ou beneficência, o parágrafo 3º do artigo 171 tem aplicação no caso, então a pena aumenta de 1/3 no método trifásico na terceira parte do artigo 68. Muito bem. Então, aqui na denúncia, na sentença, consta que o Ronald está sendo processado porque, segundo a acusação, entre dezembro de 2015 e junho de 2016, em Vargem Grande do Sul, São Paulo, ele obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, Fundação do Hospital Casa de Recuperação Madre Teresa, induzindo em erro os funcionários da entidade. Muito bem. A pergunta é: o processo está tramitando onde? Esse processo está tramitando na Vara Estadual Comum de Vargem Grande do Sul.
Muito bem, e a denúncia traz algumas informações, né? Ronald era sócio de uma empresa, prestava serviço de ultrassonografia, raio-x e ressonância para a vítima. E no período mencionado anteriormente, ele informou a realização de inúmeros procedimentos, né, que não foram efetivamente prestados. E a vítima, então, pagou porque tinha confiança no Ronald, né? Então, perceberam, inclusive, um imotivado aumento do número de procedimentos e dos valores pagos. E, então, os diretores da fundação interpelaram o Ronald e ele alegou que teria se esquecido de anotar alguns procedimentos, né? Descoberta e, portanto, teria lançado posteriormente. Descoberta a fraude, os sócios do Ronald, né, fizeram a exclusão dele da sociedade. A denúncia foi recebida, ele foi citado e apresentou resposta à acusação, né? Então, é bom fazer uma leitura lá do artigo 396-A do CPP, porque esse dispositivo menciona aí o que aconteceu nesse momento pelo advogado, né? O prazo é de 10 dias, ele pode arguir preliminares, tudo que de interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, eu já mencionei o que são justificações em aula, né? Especificar provas pretendidas, não é apenas indicar, é especificar, explicar por que é que está indicando, né? E arrolar testemunhas, que daqui a pouco nós vamos verificar quantas podem ser arroladas, né, nesse rito, no caso do estelionato, é rito ordinário. Muito bem. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas arroladas, segundo o que consta na sentença, e o Ronald foi interrogado. De acordo com o artigo 400 do CPP, né, oitiva de testemunha, depois interrogatório, o processo não relata outros atos processuais que tenham sido praticados, previsto aqui no artigo 400, e aí então o Ministério Público requereu a procedência da ação penal como denunciou, e o Ronald sustentou a ausência de provas. Muito bem. Eu disse que dentro em pouco nós iríamos verificar quantas testemunhas podem ser arroladas no rito ordinário, já indicamos aqui, não é? Até 8 na denúncia pela acusação e até 8 na resposta à acusação pela defesa. Leitura do artigo 402 e 3 também é importante que os senhores façam, justamente porque explica como que se realiza, né, o ato de instrução e debates. Então, o juiz encerrando, né, a parte em que ele historia os fatos, né, e neste caso, ele entende que a materialidade, né, a prática do crime com o prejuízo e os valores que englobam essa apuração, né, está juntado lá com documentos no processo e a prova que foi produzida oralmente. Trabalha também o juiz fundamentando, né, que a autoria, né, outro aspecto importante que o juiz tem que verificar para a fixação de procedência da denúncia, e ele traz uma série de fatos que eu não vou abordar porque não nos interessa para a evolução da nossa peça, traz uma série de ponderações de circunstâncias que ocorreram durante a instrução e que, no final, faz com que o juiz determine que a prova documental não deixa dúvida de que o Ronald inseriu dados falsos nas planilhas que instruíram a cobrança dos procedimentos, né? Que esses documentos estão juntados ao processo, e que indica lá um número excessivo, né, de procedimentos. E diz que não é possível outro ato do juiz que não o julgamento de procedência da denúncia. E aí, então, o juiz passa, né, após ter encerrado
esse aspecto de indicação de autoria e materialidade, para dizer que os elementos constitutivos do tipo estão presentes, ele passa a individualizar as penas. Isso é importante que os senhores observem, porque é da obrigação das partes envolvidas no processo examinar item por item os aspectos que levaram o juiz a chegar ao final com a pena definitiva. Porque se ele não fizer isso, ele não possibilita que as partes possam recorrer, justamente porque não desdobrou as fases de fixação da pena.